Olá, mais uma vez aqui no canal Pedro Agostinho, de tudo um pouco e muito mais. Hoje não vamos de conversa, vamos falar sobre a pandemia do coronavírus ou do Covid-19 e a atuação desastrosa desse presidente da República que nos últimos dias, nas últimas semanas, tem sido carinhosamente intitulado ou chamado de presidente genocida, havendo por parte do mesmo repressões aos órgãos de imprensa, alguma perseguição a alguns blogs, alguns youtubers que usam da tal palavra ou da tal acusação que o governo se sente nesse sentido. Nesse vídeo, eu gostaria que você que não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, o seu joinha, aciona o sininho para que você possa receber notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que nós possamos fazer crescer o canal. Compartilhando, visualizando, a plataforma YouTube entende o vídeo como significativo e indica para as pessoas não inscritas. Muito bem. Sem nenhuma tentativa de ofensa ou de ofender nesse vídeo, que não gostaríamos que não ficasse tão extenso, eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos, desde 2020 para cá, até 2019, posicionamento do seu presidente Bolsonaro de negar a gravidade do que hoje nós sabemos, estamos passando, por uma falta de controle do sistema de saúde, que nós chegamos no ápice e piora a cada dia. Eu vou pontuar aqui para vocês que existem pessoas que, infelizmente, todo dia procuram encontrar desculpas para defender esse governo incompetente na economia, incompetente em educação, incompetente na estrutura, que o seu governo teria que agir, sem projeto, sem plano de governo, vive em cima de fake news, de mentiras, de notícias mentirosas, de notícias que servem para poder confundir a cabeça do cidadão. E numa república, tendo o presidente como a principal autoridade, teria que dar exemplo, e infelizmente o senhor Jair Messias Bolsonaro não se deu, num grau inteligente de se dizer, exemplos nessa linha de pensamento. Tem demonstrado nas suas entrevistas, nas suas falas, que o senhor presidente tem problema cognitivo e intelectual. Parece que ele não entende o que está acontecendo, E o mercado financeiro, que é aquele que mantém os mandatos presidenciais, historicamente conhecido aqui no país, aqui no Brasil, já se manifestou nas notícias de jornais que a gente tem lido aí, nos blogs, nos sites, enfim, que o governo do Bolsonaro acabou. Ele é simplesmente uma marionete na mão desse grupo que vê vantagens financeiras da sua política desastrosa de privatização, e com privatização que ganham esses grupos, com estatais valendo bilhões, sendo vendido aí por 1/3 ou até menos do seu valor real de mercado. Mas esse não é o nosso objetivo do vídeo. Vou começar aqui então apontando por que constantemente, de forma diária, o presidente da República vem sendo chamado de presidente genocida. Essa semana, eu vi uma reportagem, nós ultrapassamos os 300 mil mortos pela Covid. 300 mil mortos pela Covid. Hoje, aqui na minha cidade, onde eu moro, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, nessa semana,
que antecede o dia 26 de março de 2021, nós perdemos 2 colegas professores, inclusive trabalhamos junto na escola aqui estadual do estado, na nossa cidade, professora carinhosamente chamada Dimita, e o professor Caio, que também trabalhou conosco na escola Jomap. Os 2 partiram, infelizmente, por complicações da Covid-19. Nós chegamos a 38% de mortes da Covid, 38% em nível nacional, 38%, gente. De pessoas contaminadas pelo Covid-19, que sequer chegaram às UTIs desses atendimentos médicos hospitalares. 38% morreram sem ter acesso à UTI. Deixo vocês pensarem o que isso significa. Lá atrás, no dia 18 de março de 2020, o senhor presidente da República chamou essa doença, esse coronavírus, Covid-19, de gripezinha. Muitos aqui devem ter assistido. Um total menosprezo do presidente da República por coronavírus, né, que o tornou cúmplice do estado que nós estamos vivendo. Tem matéria de jornal que chega a dizer que ele boicotou, juntamente com o senhor ministro das Relações Exteriores, senhor Ernesto Araújo, aquele que ninguém entende o que ele está dizendo, né, que tem uma pressão danada aí para poder ser demitido, porque a política brasileira do Itamaraty, que o chanceler é responsável, é desastrosa. A falta de vacina tem sua relevância nesse papel desastroso dessa pasta. Mas como esse não é o nosso objetivo, vamos deixar isso para outro vídeo que eu vou fazer, que eu vou gravar. Vamos voltar então para o Covid. No dia 18 de março de 2020, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado de vários ministros, durante coletiva de imprensa para falar sobre medidas do governo para conter a epidemia do coronavírus, no Palácio do Planalto, ao lado dele, ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aqui do Mato Grosso do Sul, que pediu para sair por não concordar com a postura do presidente. Ele, enquanto profissional em medicina, né, da área da saúde, não teve dias onde pôde flutuar com medidas seguras que o seu gabinete, enquanto ministro da Saúde, assim desejava, né? Juntamente também com o Paulo Guedes, da Economia, aquele que diz que no mercado as pessoas agradecem ele, só for jogando um carrinho de supermercado na cara dele, porque não é possível que as pessoas vão no mercado e não vejam o aumento de preço o tempo todo, né? Não é possível. A dona de casa, o cidadão que vai no mercado fazer sua compra semanalmente, né? Fazer uma feira, sabe o que eu estou dizendo. O outro momento é um crime de chamar de genocida, diz Bolsonaro, sobre morte por Covid. É aquele momento que nós estávamos dizendo que ele está muito puto, que vou processar todos aqueles que, né, me chamar de genocida. Aqui, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, criticou os que chamam de genocida e voltou a defender tratamento sem eficácias comprovada para a Covid-19. Do UOL em São Paulo, no dia 8 de março de 2021, às 18 horas e 39 minutos. Matéria publicada. Eu vou ler aqui para vocês. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse hoje que considera um crime, abre aspas, um crime entre aspas, ser chamado de genocida devido à situação de pandemia do coronavírus no Brasil. Me chamar de genocida, disse o presidente, isso é um crime. Você falar em tratamento precoce, hoje já não pode. Hoje não pode. Isso é crime. Não pode falar de cloroquina
ivermectina, eu tomei, me curei. Aquelas falácias do tempo todo, né? Sem nenhuma comprovação de nada, ele fala ao vento, né? É igual folha seca, vai onde o vento quer. Eles causam efeitos colaterais. Então, por que não experimentar? Temos precoce, funciona. E também fé em Deus, que isso eu tenho. Tomei uma facada e estou vivo, disse Bolsonaro à entrevista à CNN Brasil, a chegada ao Palácio do Planalto em Brasília. É uma coisa... Parlamentares da oposição e críticos do governo Bolsonaro vêm usando termo para criticar a forma como o presidente vem conduzindo o combate à pandemia. Continua dizendo a matéria. O uso dos medicamentos citados por ele na entrevista não tem eficácia comprovada no tratamento contra o novo coronavírus, assim como não há tratamento precoce, segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre o Covid-19. O presidente também voltou a criticar o lockdown adotado por prefeitos e governadores do país, especialmente o governador do Distrito Federal, que hoje impôs toque de recolher na região com multas de até R$2.000 para quem descumprisse as regras. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os prefeitos e governadores têm a liberdade de tomar as devidas que os mesmos entendem necessárias para conter o avanço do avanço da pandemia. Mas o senhor presidente da República tem a sua forma autoritária, neofascista em alguns aspectos do seu comportamento de quem eu mando e o resto obedece. Fica o tempo todo tentando mostrar a sua autoridade, que ele mesmo sabe que não tem mais, né? Que não tem mais. Muito bem. Vamos partir então para a outra matéria aqui. Essa matéria: democrata chama Bolsonaro de genocida e defende intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Tirando aí também essas falas, né, dos americanos intervir no Brasil. Deputado, não somos o Iraque não, deputado. Quer criticar o presidente, tudo bem, né? Mas o povo brasileiro, uma boa parte tem culpa de eleger esse presidente que tem problemas cognitivos intelectuais, segundo algumas matérias, alguns jornalistas, né? Diz o seguinte: no dia 28 de março, domingo, às 13h19, a interpretação de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é genocida por causa de forma como lida com a pandemia, defendida pelas siglas de oposição, ultrapassou as fronteiras brasileiras e chegou ao menos uma integrante do Partido Democrata dos Estados Unidos. Baseado na Flórida, Pancake está defendendo até mesmo a intervenção norte-americana no Brasil. É uns caras que viajam na maionese também, né? Disse em uma conta do Twitter sábado: Bolsonaro é um bruto corrupto, genocida incompetente, escreveu. Na véspera, havia tuitado que a situação da pandemia no Brasil é um problema sério e que os Estados Unidos deveriam liderar uma intervenção internacional. O produtor do conteúdo, a influenciada Felipe Neto, responde a deputada na manhã desse domingo, dia 28, pedindo ajuda. Por favor, força nessa mensagem chegar ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden, vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, escreveu. Neto, em perfil no Twitter, afirma também: nosso presidente está matando nossas pessoas desde o dia 1º. Ele está se referindo aqui ao dia 1º, quando ele assumiu, né, a presidência da República daquele ano. Muito bem. Outra matéria. Governo rejeitou 70 milhões de doses da Pfizer, das quais 3 milhões poderiam já ter sido aplicadas. Vacinas que deixaram de ser aplicadas equivalem a cerca de 20% das doses já distribuídas no país até agora. Mais uma matéria que reforça as pessoas que estão intitulando o presidente da República de genocida. Matéria do dia 6 de março de 2021, publicada às 23h15, pela Folha de São Paulo. Vamos para a matéria então? Jornalistas Daniel Carvalho e Natália Cancian
O governo brasileiro rejeitou ano passado a proposta da farmacêutica Pfizer, que previa 70 milhões de doses da vacina até dezembro deste ano. Do total, 3 milhões estavam previstas até fevereiro, o equivalente a cerca de 20% das doses já distribuídas no país até agora. Sem aprovação do governo, uma nova proposta foi apresentada em 11 de novembro. Com o passar do tempo, governos de outros países foram tomando o lugar do Brasil e as primeiras doses ficariam para janeiro e fevereiro, 2 milhões de unidades. Dessa vez, o contrato ficou em via de ser assinado, segundo pessoas envolvidas nas negociações, disseram à Folha. Duas das propostas feitas antes de que o governo disse ter aceitado, agora o contrato ainda não foi assinado, previa vacina no fim do ano, quando imunizantes passou a ser aplicado em países como Reino Unido e Estados Unidos. A terceira previa as vacinas em janeiro. Agora, membros do Ministério tentam negociar com pequenas empresas ou com empresas a entrega a partir de maio, mês que vem. Ou seja, gente, desde que o governo teve a capacidade, ele não teve a capacidade organizacional, através do Ministério da Saúde, adquirir, assinar o contrato, ter a garantia de que melhor remédio é remediar. Do que remediar é você se prevenir. Né? Prevenir é melhor que remediar. E o governo nada o fez. Ele ignorou. E eu digo por que ele ignorou. Porque não é política desse governo. Por tudo que nós abordamos até agora, eu vou abordar aqui as 10 mentiras do Bolsonaro sobre a gripezinha, que prova a sua negação, seu negacionista mor de todo desse trama em que mais de 300 mil brasileiros e brasileiras, crianças, idosos, mulheres, perderam a vida. E ele tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. Você que apoiou esse governo também tem responsabilidade. Você que continua apoiando esse governo com seus fake news, com as suas defesas indefensáveis, também tem que ser responsabilizado. Se não vai ser responsabilizado na esfera criminal, durma com a sua consciência tranquila. Vamos partir então para o outro aqui, para nós encerrarmos. Mudou o discurso. 10 vezes que Bolsonaro desdenhou da vacina contra o Covid-19. Nesta quarta-feira, dia 10, o presidente mudou o teor da fala que sempre teve em relação à pandemia do novo coronavírus e defendeu a vacinação, mas nem sempre foi assim, relembre. Foi depois do discurso do Lula, que o Lula abraçou todos e todas e disse qual que era o papel de um estadista, de um presidente, que o senhor Jair Messias Bolsonaro, toda a sua cúpula, ideológica, o gabinete do ódio, os 3 patetas dos seus filhos, foram mudando de discurso. O Zé Gotinha passou a utilizar uma seringa, você lembra? Uma seringa como arma. Os caras não esquecem isso, não esquecem a arma e tal. Então, muito bem, isso aqui é a matéria do último segundo. A jornalista Carlos Eduardo Vasconcelos, dia 3 de março, às 20h07, publicada. O presidente, diz a matéria, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, mudou o tom em relação ao discurso que vem adotando desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil. Nesta quarta-feira, dia 10 de março de 2021, após sancionar um projeto de lei que amplia a capacidade de compra de imunizantes, surpreendeu a usar máscaras, o que ele não usava, e vocês sabem disso, de forma irresponsável. O que não acontecia desde o início do mês passado. E defendeu a vacinação. Além dele, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, republicano do Rio de Janeiro, fez uma publicação em seu Twitter em que diz: a nossa arma é a vacina. Que foi que esses caras mudaram de opinião de repente? Os negacionistas agora defendem aquilo que eles negavam até ontem, no sentido metafórico da palavra, força de expressão. Por que não continua pedindo para tomar cloroquina e ivermectina? E o escambau A4, sem nenhuma definição, sem nenhuma comprovação científica? O que esses amebas sempre defenderam.
Continua a matéria. Desde o início de 2020, quando as vacinas ainda estavam em fases iniciais de testes, o mandatário menosprezava a importância da vacinação e diversas vezes proferiu críticas à Coronavac, vacina produzida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, que depois seria adquirida pelo governo federal e hoje é o imunizante mais aplicado no país. Lembra que ele falava, não vamos fazer comércio com o Partido Comunista, aliás, com países comunistas, lembra disso? Que ficava lambendo a bota do Trump. O Trump dançou e agora, né, não vai comprar Sputnik da Rússia, não vai comprar a Coronavac da Índia, da China. Ele começou a perceber que ser presidente da República não é administrar um churrasquinho no seu quintal, como ele sempre pensou, como ele sempre imaginou. Vamos relembrar 10 vezes em que Bolsonaro menosprezou a vacinação. 10 vezes. Vamos lá. No dia 19 de outubro de 2020, em outubro de 2020, do ano passado, o presidente questionou os possíveis efeitos colaterais das vacinas contra o coronavírus, tomando como exemplo a da Pfizer Biotech, e disse que não há garantia de que ela não transformará quem a tomar em um jacaré. Como? Repetirei. Abre aspas. Ele não tinha certeza que a vacina, abre aspas, transformará quem a tomar em um jacaré. Palavras do presidente. Lá no contrato da Pfizer, está bem claro, nós da Pfizer, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu. Ainda ele brinca, ironiza, faz chacota, piadinha com uma coisa tão séria. Quando ele faz isso, ele zomba da cara de você, que perdeu familiares, perdeu amigos, como eu. Ele ironiza. Ele está, com todo o perdão da palavra, cagando e andando para o que está acontecendo no país em relação a isso. No dia 21 de outubro de 2020, no auge da disputa política em torno da vacina com o governador João Dória, PSDB, o Ministério da Saúde anunciou a intenção de adquirir 46 milhões das doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No dia seguinte, o presidente negou a compra. Não será comprada, disse Bolsonaro em resposta ao internauta que escreveu: presidente, a China é uma ditadura, não compre essa vacina, por favor, eu só tenho 17 anos e quero ter um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa. Também tem uma geração aí que está totalmente perdida, cara.